Bora lá, people. Mais uma aula, né? A gente vai continuar o tema da última aula, que foi rotações, né? Basicamente, a gente vai ver bastante rotação ainda, né? Porque isso aqui é a força motriz do mercado, né? Então, não adianta. O dinheiro ele sai de um ponto A para um ponto B, a gente precisa entender por que ele está saindo, né? E uma forma de ver rotação intradiária, né? Evidentemente, você pode ver rotação intraday, mas vou botar aqui médio, né? Ou seja, de médio prazo, né? Por que médio, pessoal? Porque, cara, daqui para 10 anos, 15 anos é difícil, né? É muito mais fácil você tentar prever o que vai acontecer hoje, né? Do que daqui 10 anos, né? A gama de possibilidades ela é infinita. Então não dá. Mas, quando a gente olha para as curvas de juros, e aí eu vou tratar a curva aqui, tá? A gente pode olhar curva de juros, né? Mas a gente pode olhar também, então, curva, né? Vou botar curva, tá? A gente vai olhar a curva de juros também, né? Vamos olhar a curva, por exemplo, de VIX, de commodity, tá? De crédito, por aí vai. Então, a gente tá vendo aqui, a gente vai falar de curva, né? Então, curva de juros, etc, etc. Por quê, pessoal? A gente precisa entender o seguinte, tá? Quando eu tenho um formato de uma curva, não um DI, não um ponto, né? Eu não quero mais olhar, igual a gente olhou na última aula, um ponto isolado, né? Eu não quero olhar só a movimentação de um ponto, eu quero olhar a união de pontos, né? Ou seja, a união de pontos, tá certo? Que vai conseguir me dizer o que está acontecendo. Então, pô, a curva está fazendo isso, aquilo. Então a gente vai ter que adotar alguns nomes, tá? Repito, não precisa focar nos nomes, evidentemente você pode só entender o que é o movimento da curva. Os nomes ajudam porque facilita, né, quando você estiver assistindo uma entrevista de algum gestor ou se você estiver conversando com algum trader que opera juros, ele não vai falar para você, olha, a curva caiu no longo e subiu no curto, né? Ele vai falar, a curva fez um bear flat, né? A curva fez um bull step, né? Ele vai falar esses termos, né? Evidentemente, querendo dizer exatamente o que eu falei, mas assim, a gente vai entender esses termos, tá? Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos começar pela curva de juros, que é a mais comum e que todo mundo tem mais interesse. Curva de juros, né? Então, o nosso foco aqui agora é pegar os nomes, né? Então a gente meio que já entende, ou deveria, ou conseguimos entender mais ou menos, né? O que cada movimentação da curva de juros diz. A gente vai agora descricionar isso, evidentemente, tá? Mas vamos lá. A gente tem uma definição que é uma definição pragmática da curva de juros, tá? Então isso aqui vai ajudar bastante também, tá? Que não vai ser só para curva de juros, para todo mundo, mas vamos lá. Então você tem uma curva que é normal. Então o que é uma curva normal, né? É quando os vértices curtos são menores que os vértices longos e o do meio maior que o curto e menor que o longo. Então o que significa? Que os juros de um ano ele é menor que o de 5 anos, por exemplo, né? Que é menor que o de 10 anos, né? Isso aqui é um exemplo de curva normal, né? Se a gente for fazer uma aplicação disso, a gente pode olhar na própria TradeView, né? O TradeView lá que a gente deixa os ratios, né? Então, se a gente observar os ratios aqui no TradeView, é isso que eu procuro entender, né? Isso aqui você já sabe, eu só estou frisando, né? Então, esses ratios aqui é justamente isso, né? O que é uma curva, então, invertida, né? É quando um ano ele é maior que 5 anos, né? Que é maior que 10 anos. Né? Você vai falar, nossa, Cis, então é o inverso da normal. Exatamente, né? Então aqui a gente tem uma curva normal, aqui a gente tem uma curva invertida. Né? Temos ainda também um tipo de curva diferente, né? Que é o seguinte, um ano ele vai ser, opa, desculpa, aqui é um, né? Menor que 5 anos, né? Só que vai ser 5 anos, ele não vai ser menor que 10 anos, vai ser maior que 10 anos, né? E um ano, ele vai ser maior que 10 anos. Fala, nossa, Cis, que confusão. Pois é, né? O que você percebe então? Que aqui existe um tipo de curva, né? Em que o miolo ele é maior que todo mundo,
e o curto é maior que o longo. Então ela é meio que invertida, com miolo maior. Isso aqui a gente chama de rampant, né? Ou seja, a gente vai descricionar o que cada coisa aqui significa para o mercado, tá? E por último, né, a gente tem a famosa curva em step, né? O que é a curva em step? Ela é uma curva normal, ou seja, um ano é maior. Só que um ano ele é bem menor do que 5 anos, que é bem menor que 10 anos, né? Ou seja, você tem uma curva em step, ok? Pessoal, tudo isso aqui é importante, né? Porque ele vai meio que resumir cenários para a gente, tá? Então, quando eu bater o olho na curva de juros, eu meio que vou ter isso resumido, né? Eu não vou precisar me preocupar tanto em, meu Deus, o que está acontecendo? Não, eu bato, olha, a curva está em tal formato. Quando eu olho uma curva normal, eu estou partindo de um pressuposto que economicamente tudo está ok, atividade boa, inflação boa. Aqui a gente botar saudável, né? Então, assim, existe uma coisa, pessoal, que as pessoas esquecem, que é o seguinte: inflação de mais é ruim e inflação de menos é péssimo, tá? Porque inflação de menos ah, você não tem produtividade, né? Você não tem por que produzir, né? Porque pensa só, eu produzo porque eu preciso corrigir o dinheiro, eu preciso produzir porque eu consigo colocar preço, então você não tem, entre aspas, estímulo à produção. Você não tem estímulo à produção, vira um ciclo, né? Ou seja, vira um famoso mercado parado, né? Então, inflação boa, saudável, juros, né? Por juros você entende Selic, etc, etc. Saudável também, né? E por aí vai. Então, todos os indicadores bons. O que isso significa? Cara, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu vou ter então o quê? Moedas, né? Então eu vou ter, por exemplo, moedas emergentes subindo, ações, aí você entende como estoques, né? Subindo e por aí vai, certo? Como que fica o dólar? O dólar fica de lado ali, levemente em queda, né? Então isso é um cenário muito bom, cara. Né? Um cenário muito bom. Diferente do cenário de baixo, né? O cenário de baixo é o inverso, né? Então, economicamente falando, quando a gente vê uma curva invertida, economicamente falando, né? Nada está ok. Um, aí existem vários motivos para uma curva se inverter, tá? Existem vários. Por exemplo, uma expectativa de inflação no curto prazo maior que no longo. Isso é um ponto. Um outro ponto, tá? Um outro ponto. Uma expectativa, então tudo é expectativa, tá? Deixa eu até fazer isso aqui, ó. Expectativa de inflação. Uma outra expectativa, né? Que faz com que a gente tenha esse cenário. Atividade. Então, expectativa de atividade no curto maior que no longo, ok? Uma outra coisa que faz isso, risco fiscal, né? Ou seja, risco de inadimplência, risco de algum problema sobre essa ótica. Então a curva se inverte, tá? Uma curva rampa é o seguinte, expectativa, né? Do que inflação no curto menor que no longo, mas maior que no longuíssimo. Aí por inflação você pode entender atividade e tudo mais. Vou te dar um cenário que a gente meio que vive isso. Não viveu, né? Não vive mais, que a curva vem se normalizando. Foi pós-pandemia, que todo mundo falou, gente, beleza, imprimiram tanto dinheiro assim, vai dar inflação. Mas quando a gente olha os níveis atuais de atividade, a gente percebe que o nível de endividamento é alto, o nível de poupança é alto. Então, peraí, a inflação vai vir, não veio. Opa, ela vai vir. Então significa que ela vai vir. Se ela vai vir, então no meio da curva de juros começa a ser precificado o que? O ciclo de aumento. Então você pode entender o que? Ciclo de aumento de juros por vir, né? Ou seja, tá para vir. Só que é uma inflação que vai vir. Não significa que ela vai ser resiliente, que ela vai estar por aí. Então a curva longa não abre, né? Porém, quando a gente viu nos Estados Unidos que a inflação era pegajosa, uma stick inflate resiliente, o que aconteceu com os juros de 10 anos? Ele pipocou para cima, né? Então os juros de 10 anos, ele subiu. Isso fez com que a gente mudasse alguns preços estruturalmente de 2023 até agora, né?
dando a entender também o nível de atividade maior, né? Certo, pessoal? Quando a gente olha para um step, aqui é simples, pessoal, um choque inflacionário, né? Então, esse choque inflacionário ou expectativa de choque fiscal, né? Que é o que acontece muito no Brasil, tá? Então, a França, né? Um governo que não passa direito o budget, que não passa direito o orçamento, ele acaba fazendo um step na curva de juros. A curva de juros abre muito longo e o curto se mantém, né? Porque lembra, né? O curto está mais para responder, a gente viu isso na última aula, né? O curto ele está para responder a políticas, a inflação, né? De curto prazo, o miolo um pouco do longo, a política monetária e aqui os riscos Brasil, ou seja, riscos país, né? Então é importante lembrar isso. Então, beleza. Aqui você vai bater o olho e você fala, pô, beleza, vocês estão. Que price action eu espero daqui, né? Só observando essas coisas. Bom, se eu percebo que a curva está indo para um shape normal, cara, eu vou dar preferência para clicar em quê? Em ações, né? Então eu vou comprar ações, né? Principalmente Russell, tá? Ou seja, eu posso comprar índice aqui no Brasil, certo? Eu vou operar mais moedas. Moedas vai acabar ficando muito neutro, né? Porque você vai ter um shape normal, vai ser bom para o dólar, vai ser bom para o real, vai ficar neutro, né? Então a gente tende a ter aqui uma vol em moedas menor, né? Então eu dou muito mais preferência para operar ações aqui. Então eu vou operar índice e tudo mais. Quando eu olho para um shape um pouquinho diferente, né, que é a invertida, eu vou olhar para ativos sensíveis, né? Então, quando eu olho para esse shape aqui, eu vou olhar para ativos sensíveis. Que seriam ativos sensíveis são esses? Ativos de risco off. Então, eu vou dar muita preferência, né, para clicar em ações? Não, eu vou dar muito mais preferência para clicar em moedas, como o JPY, o CHF. Vou bater emergentes, né? Então, vou bater moedas de emergentes, certo? O que eu posso fazer também, né? Se eu for um trader mais completo, eu posso clicar em bonds. Então, eu vou procurar clicar em bonds, né? Fazendo a famosa arbitragem na curva. O que é isso? Parece difícil, mas não é não, tá? Você vai olhar para a curva, né? Você vai fazer o seguinte, bom, se eu sei que a curva está New Rampant, o que eu vou procurar aqui então? Eu vou procurar comprar esse cara aqui e vender esse aqui na mesma proporção. Compro 5 aqui, vendo 10 aqui e compro 5 aqui. Né? Fiz muito trade disso, a gente chama de dente de curva de juros, tá? Que é uma famosa butterfly ou uma fly, tá? Aqui a gente está fazendo uma fly. Mais para frente, na próxima aula, eu vou trazer uns papers que fazem isso, vocês vão entender onde eu quero chegar. Então aqui, por exemplo, quem gosta de operar juros é um ótimo trade a ser feito, tá? Então, qual que é aqui? Emergente apanho, e eu vou clicar em emergente, moedas emergentes, dólar vai subir, né? Real vai desvalorizar, México vai desvalorizar, australiano vai desvalorizar, JPY vai valorizar, CHF vai valorizar. Eu posso ter uma rotação de, de growth indo para value, então o que vai acontecer? Nasdaq vai perder fundo, Russell 2000 vai perder fundo, talvez o Dow Jones se segure um pouco, as pequenas vai perder fundo, certo? Então, isso aqui é meio que o setup, né? O pré-setup que a gente tem. Quando a gente olha para o shape, evidentemente, rampant, ele é muito parecido com isso aqui. A gente vai ver o que? Um dólar forte, um emergente fraco, tá? Vai ver um dólar forte, um emergente fraco, tá? Esse trade aqui eu confundi, tá, pessoal? Perdão, aqui é o invertido. Esse aqui é aqui, ó, tá? O do invertido a gente não faz acidente, a gente opera o que a gente chama de beta da curva, tá? O que é operar o beta da curva em juros, pessoal? É simples. Você vai olhar para a curva de juros e você vai marcar um ponto. Qualquer ponto. Ah, vou marcar uns 5 anos. Tá bom. Você marca os 5 anos. Então, o que você vai fazer? Você vai calcular entre aspas, né? Qual que vai ser a inclinação aqui, se ela vai ser maior que essa inclinação aqui. Vamos supor que aqui é um alfa, tá? E aqui é um teta. Então, se você sabe que o alfa é menor que o teta, você vai fazer o quê? Então, você vai vender os Ds que estão aqui e vai comprar esses Ds aqui para você fazer a famosa arbitragem, tá? Fixando esse ponto. Esse aqui é aqui, o dente é na rampant, ok? Eu confundi aqui, me perdoa. Então, na rampant, a gente vai fazer a mesma coisa praticamente, tá? Aqui invertida. Qual que é a única diferença, pessoal? A única diferença é que a gente vai dar mais ênfase no dólar, né? A gente não vai operar tanta matriz de risco, então a gente vai preferir comprar, evidentemente, se for um shape americano, ficando rampant. Se for um shape Brasil, ficando rampant, não é a mesma coisa, porque a dinâmica de emergente é diferente. Então, para emergente, a gente não olha muito isso aqui. Eu já vou destrinchar isso para vocês, tá? Mas se for numa Europa,
Se for no Japão, a gente vai fazer exatamente isso aqui. Então a gente vai preferir comprar mais as moedas, a gente vai operar mais as moedas em detrimento das ações. O que a gente vai fazer é vender ações que são pequenas, tá? Então a gente vai vender Russell, por exemplo. Maravilhoso para fazer trade vendendo Russell, ok? Maravilhoso. A gente vai pegar já daqui a pouco comparação no TradingView e vocês vão ver o que eu estou falando, tá? E aqui, evidentemente, quando a gente olha um step, que é um choque, uma expectativa, a gente vai fazer o que? Comprar matriz de risco. Só isso que a gente vai fazer. Então a gente compra JPY, compra Yen. Então se está acontecendo isso no Brasil, a gente compra muito dólar e vende índice adoidado. É isso que a gente faz, certo? Então se a gente for um pouquinho mais pragmático, deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, para a gente pegar um shape rampant, posso fazer o seguinte, né? Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer 1 com 5. É legal, né? Mas o ideal é 2 com 5. Cadê 2 com 5? 2 com 5. Pronto, o ideal está 2 com 5. E aí eu vou comparar isso aqui com o Russell 2000. Então vou colocar aqui botar um futuro, né? Que ele é mais fácil para a gente ver. Porque a vista ele fecha e tudo mais, né? E aí eu vou colocar isso aqui num novo painel acima. E olha só que bacana, a gente tem o spread, né? Que vai meio que desenhar para a gente formato rampant ou não, né? E o Russell 2000. Quando a gente olha aqui, ó, a curva, vamos prestar atenção nessa janela que eu falei para vocês, ó, 23, 22, 23 que o mercado rampou legal, né? Se vocês olharem aqui, ó, a gente quebra essa região, né? Ó, então percebe aqui a quebra dessa região. O mercado vem subindo. O que o mercado está falando para mim com esse mercado subindo aqui? Ó? 2 menos 5. Se está subindo, significa que 5 está valendo menos que 2, né? Ou seja, 2 está maior que 5. Então o que acontece? O mercado vem subindo, vem rampando, criando um rampant, o mercado vai quebra. Olha o que acontece com o Russell. O Russell derrete, né? A gente está falando de um Russell que estava na órbita de 12. A gente pode até fazer uma coisa melhor aqui para ficar regular, né? A gente está falando de um Russell que estava na órbita ali de 12, 9, 10% positivo. Vou botar aqui logarítmica aí. 9, 10% positivo e veio parar em 14 negativo. A gente está falando de uma amplitude de 20% de queda, né? É uma coisa significativa, né? Não dá pra gente falar que não é, né? É bem significativo, correto? Então, a curva foi rampando, né? Foi fazendo um ramp. E o inverso é tautológico, tá, gente? Conforme o distress acontece, a gente vê a mesma coisa. Então aqui o mercado foi desrampando, ou seja, a curva foi ficando normal, né? Com a curva ficando normal, o que acontece com o Russell 2000? Vai embora. Aqui a gente tem um episódio isolado, né? Que foi as tarifas do Trump e tudo mais, não tem nada a ver com juros, então ok. Não é a janela que explica, né? Vocês podem ver que aqui foi abril, né? O famoso abril do Trump, né? A questão das tarifas. Saiu as tarifas voltando e o mercado continua uma curva normal, né? Se vocês forem observar uma coisa bem legal aqui também, a gente pode ver o 5 com 10, ó. Se a gente observar o 5 com 10, é o mesmo cenário. Olha só como abriu bem aqui, ó, como o mercado rampou bem a curva, tá vendo? Né? Rampando, rampando, rampando bem, ó. O que aconteceu com isso? Foi embora, tá vendo? Mesma coisa, a curva foi ficando normal, 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 normal. O mercado foi subindo o rússio. Então a gente começa a olhar essas correlações para o intraday aqui, tá? Mas assim, deixa eu fazer uma pergunta. Existe só esse tipo de movimento para a curva de juros? Né? Não, né? Lembra que eu falei, vamos fixar os pontos, vamos começar a pensar. Existem alguns movimentos para a curva de juros que não são necessariamente você fixando um ponto, né? Porque aqui a gente está partindo da premissa de fixar um ponto. A gente fixa um ponto, daqui para cima está normal. A gente fixa um ponto. E quando a gente não fixa um ponto, assim, a gente vai entrar no que a gente chama de entre aspas, né? ETTJ, né? Shape. Calma, vou explicar. Estrutura termo da taxa de juros, né? Ou seja, quando a gente vai começar a olhar estruturalmente os juros, ok? E aí existem alguns nomes que nos ajudam nisso pra caramba também, tá? Algumas nomenclaturas. Quais são elas? Veja bem, né? Então a gente tem a primeira nomenclatura, que para quem opera bonde, pessoal, né? Vocês ainda não têm experiência de operar bonde, se vocês vão ter comigo aqui na mentoria, que é o seguinte, tá? Para quem opera bonde, esses nomes são muito importantes, porque a gente vai observar mais ou menos para onde a curva está indo e fala, opa, então hoje é um dia de bull flattening. Você fala, nossa, o que é bull flattening?
né? O que é o bull flattening? Vou desenhar, tá? O bull flattening é quando você tem a curva aqui, né? E ela faz esse movimento aqui, ó. Vem para baixo, né? Então a curva cai. Aí você fala, ó, é bull, não é compra, Cis? Por que tá caindo? Não deveria ser bear? Não, porque aqui a gente está olhando sobre estrutura a termo. Então a gente está olhando o quê? O PU. A gente está olhando o valor de face. A gente está olhando o valor do bonde, certo? O PU é o valor do bonde, né? Então, se eu compro PU, eu estou vendendo o quê? Taxa, né? Eu sei que PU, a grosso modo, é o inverso da taxa. Então, se o PU sobe, eu estou comprando PU, o que acontece? A taxa cai. É isso que está mostrando aqui. Então, o bull flattening é quando o mercado começa a comprar bond, né? E o mercado corre para comprar bond, né? A gente teve esse movimento sexta-feira, vou mostrar para vocês. Então, a gente viu um bull flattening, né? Por que a gente teve esse movimento sexta-feira? Foi um movimento de risk-off, né? Calma. Você vai falar assim, pô, mas nem sempre quando a taxa cai é risk-off, às vezes até risk-on. É verdade, eu sei disso. Né? Eu sei disso. Por isso eu tô falando, a gente vai ter, por isso que não é linear, né? A gente tem que interpretar os movimentos, o que o mercado está mostrando pra gente, né? E tudo mais. Mas quando a gente pega aqui, por exemplo, sexta-feira, né? Por exemplo, sexta-feira, a gente teve um movimento de bull flat, né? Que aí eu posso colocar aqui rapidamente para vocês verem. Pegar aqui o bonde, né? Para ficar uma coisa mais bonitinha. Tá? Mas não se atenham muito a isso não, né? Porque a gente vai usar sempre a yield também, vai ficar sempre plotado na nossa tela yield, né? Então não precisa ficar muito preocupado com isso aí não, tá? Então olha só que interessante, né? A gente pega 5 anos com um ano, vamos botar aqui um dia, né? Que ele filtra para nós. Então olha o que aconteceu aqui, ó. Na sexta-feira, né? Ó, 9:10 aqui, ó. Olha o que aconteceu na sexta-feira, ó. O mercado foi embora, tá vendo? Rompendo topos. Analogamente aqui, também rompendo topos. Então, esse aqui é o bonde, esse não é a yield, tá? É o bonde. O que aconteceu com o bonde, então? O mercado saiu tomando o bonde, fez um bull flattening. Então, sexta-feira a gente teve um movimento de bull flattening. Só que foi um bull flattening por risk-off. O mercado foi tomar juros para se proteger, foi tomar título, né? Desculpa, para se proteger. Então, a gente viu um movimento de risk-off. Então, se eu estou vendo um movimento de risk-off em bull flattening, risk-off em bull flattening, eu vou dar preferência a operar o quê? Matriz de risco, certo? Então, qual que é meu catalisador? Qual que é meu motivador? Foi o atrito. Vou operar matriz de risco. Matriz de risco eu vou operar então quem? CHF, vou operar JPY. No Brasil eu vou comprar dólar. Posso comprar dólar contra o México, certo? Eu vou dar preferência para operar a minha matriz de risco. Vale a pena vender índice? Vale. Vale a pena vender ações? Vale. Mas você tem que entender que as moedas vão ter uma amplitude maior, porque eu estou lidando com o risco. Lembra que ações, estoques, elas vão precificar muito mais do que atividade, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma expectativa de bull flattening, por exemplo, bull flattening é em cima de atividade, né? Exemplo, pessoal, saiu lá um relatório do livro bege, saiu lá uma fala do Powell, saiu lá qualquer coisa, uma decisão, sei lá, que fala, olha, a gente está começando a ver uma crise aí, né? Tá vindo uma crise. Opa, vai acontecer um movimento de bull flattening, certo? A curva de juros vai fazer esse movimento, vai gerar um risk-off, mas é um risk-off em atividade. Então, dólar vai andar? Vai. Mas índices vão cair muito mais do que o dólar, a amplitude vão ser maior, porque ações precificam atividade, moedas precificam medo, fear. Moedas são seguro, de certa forma, né? Inflação. Beleza? Todo mundo conseguindo acompanhar até aqui? E existe o Bear Flattening, que é o inverso, né? Bear compra, venda, bull compra, né? Então o que eu vou fazer é vender o PU, né? Eu tenho aqui minhas juros aqui, ele passa a ser isso aqui, né? Então você está vendo que a curva está mexendo, ela está fazendo um shift, ela está mudando estruturalmente, né? Não é um ponto. Da partir de um ponto ela muda, não, ela está mudando estruturalmente, né? Por isso que é estrutura a termo da taxa de juros, né? Então, estruturalmente falando, a curva está mudando. Então, quando eu olho para um bear flattening, por exemplo, e aí, pessoal, a gente vai ver o seguinte, tá? Aqui, por exemplo, os longos vão cair mais que os curtos, tá? Então, longos, né, eles caem mais que os curtos, ok?
mas todos caem, ok? Mas os longos caem mais. Aqui é tautológico, só que os curtos sobem mais que os longos, ok? Por quê? Todos mexem, mas é para vocês entenderem a movimentação, o shift da curva, tá bom? Isso é importante ser dito. E aí, o que é legal aqui no Beer Flat? É o inverso, né? Então, se eu estou vendo atividade, se eu estou vendo mercado, vendo atividade, a gente já viu isso várias vezes, vocês são testemunha disso, a gente operando aqui no Discord. Quantas vezes a gente viu um dado, por exemplo, de CPI, quando a gente viu um dado de PPI, a gente viu um dado de PMI, e o mercado fazia esse shape aqui, e aí Nasdaq subia, né? Juros subiam e dólar subia, né? Porque é em cima de atividade, certo? Então, bull flattening, você tem que entender, bull e bear flattening, a gente está se referindo ao bull, o longo da curva, o bear ao curto da curva, no flattening. Existe também, né, o bull steepener. O que é esse bull steepener, né? Ou bull steepening, né? Acho que é assim que escreve, eu estou fazendo aqui, né? Ele basicamente é isso que eu falei para vocês, só que o curto caindo muito mais que o longo. Lembra que aqui era o inverso, né? O longo caia mais. E aí a gente tem um cenário de quê? Aqui é clássico de pivô de política monetária, né? Então a gente tem um pivô de política monetária. Se for, sei lá, no Fed, por exemplo, o USD vai cair, né? Então o que a gente vai dar preferência para operar o quê? Moedas contra o dólar. No caso, contra o Brasil, contra o país que está fazendo. Se for no Brasil, Brasil, se for na Europa, Europa e por aí vai. O B-step é tautológico, né? O inverso tautológico, né? A gente tem esse movimento aqui, o longo, né? Subindo mais que o curto, né? E aí, repita, aqui é o que? Uma expectativa, né? Ou seja, é um mercado olhando e falando, opa, acho que o Fed errou na precificação da curva, opa, acho que vai gerar mais inflação, né? Opa, então aqui a gente vai preferir o quê? Comprar o dólar, se for no caso dos Estados Unidos, vender contra os emergentes, ou seja, comprar dólar contra os emergentes, e a gente pode fazer uma compra de Nasdaq, porque existe atividade, como colateral vender um Russell pelo fluxo de caixa de dívida. Então, percebam que com essas movimentações, que é um padrão, tá? Isso aqui é como se fosse um setup de juros, né? Para quem opera juros, isso aqui tem que estar na cabeça. Só de bater o olho na curva, a gente vai falar, opa, hoje é um dia que está indo para Bull Steepness. Bull Steepness vale a pena fazer uma venda de dólar, né? Porque a gente vai ver o mercado pivotando uma perspectiva de juros por aí vai. Opa, o mercado está indo para um Bull Flattening, né? Vale a pena bater dólar e comprar ações, por exemplo, né? Comprar índice. Então, isso é um cenário, são os cenários que a gente vê, tá? Depois a aula está sendo gravada, vocês podem pegar, assistir e reassistir, certo?